Vejamos agora as dificuldades de Bolsonaro relativas a uma das hienas que ele colocou no filme, uma hiena chamada PSL. Lula, quando deu a sua primeira entrevista da prisão, quase que prestou uma consultoria gratuita para Bolsonaro. Aliás, prestou uma consultoria gratuita. Ele afirmou que seria muito difícil governar sem partidos políticos fortes. Assim que passou a eleição de 2018, eu fiz um levantamento dos deputados federais eleitos pelo PSL. Naquele levantamento, eu me lembro ali de memória, né? Poucos deputados eleitos, deputados federais do PSL, tinham tido experiência anterior no cargo de deputado. Havia lá um deputado estadual, que era o Francisquini, tinha sido deputado no Paraná, 2 deputados federais, um deles é o atual ministro do Turismo, e os demais eleitos não tinham tido nenhuma experiência como deputado. Alguns, um grupo, tinha tido como vereador. E outros tantos, a outra metade lá, não tinha tido experiência alguma em cargo eleitoral. Então o PSL era ali um agregado de pessoas que não se conhecia, que não tinha nada em comum a não ser o fato de ter disputado a eleição no PSL e ter sido eleito em função da onda final da campanha eleitoral no primeiro turno a favor de Bolsonaro. Pois bem, considerando-se isso e considerando-se que não existe, o mundo se modernizou em vários aspectos, as inovações continuam, mas não há nenhuma inovação capaz de substituir os partidos políticos no mundo. No mundo desenvolvido, no mundo avançado, isso não acontece. Os Estados Unidos, uma democracia consolidada, tem 2 partidos políticos. As democracias consolidadas na Europa têm 2 grandes partidos e outros pequenos, poucos partidos pequenos, gravitando em torno desses 2 grandões. Então não há uma maneira diferente de fazer a representação política no mundo. Ninguém inventou, por mais que se tenha tentado. E o partido político é fundamental para liderar, dentre outras coisas, o processo legislativo. O partido é que faz a conexão dos interesses da sociedade com o processo de governo. O PSL é peça-chave da tramitação das proposições legislativas do governo federal. Um PSL dividido, um PSL na iminência de rachar, porque o que nós estamos vendo é uma briga que não ainda aparece no horizonte como ela se acomodará. Há 2 caminhos para essa briga do PSL. Um deles é uma composição essa que Bolsonaro e sua família ficariam, evidentemente, numa posição desvantajosa. Eles não controlam o partido. E há outro desfecho possível, que por enquanto ainda permanece o desfecho aparentemente mais provável, é de uma divisão do partido, com Bolsonaro saindo do partido, o presidente da República saindo do partido, e levando com ele alguns deputados, não a maioria dos deputados. A maioria ficaria no próprio PSL, que acabaria por se alinhar ao Centrão. Agora, o processo legislativo daqui para frente, o que tem acontecido na Câmara dos Deputados é que o governo envia a proposição e não se empenha para aprovação. Ela segue em função do empenho de Rodrigo Maia e de deputados que cercam, mais próximos ali de Rodrigo Maia, que conseguem conduzir o Centrão a aprovar as proposições, fazer as mudanças e aprovar as proposições. O PSL tem sido importante nesse processo. Tem trabalhado junto, tem trabalhado unido nesse processo. E até mesmo com alguma interlocução com o Poder Executivo, com o presidente Bolsonaro. Uma eventual divisão, tal como já está acontecendo hoje, ela vai retardar todo o processo legislativo. Não tem a menor dúvida com relação a isso. O PSL dividido, repito, como já está hoje, retardará todo o processo legislativo. Bolsonaro coloca naquele vídeo o PSL como sendo a hiena, muito mais do ponto de vista da opinião pública. Ele quer se afastar de eventuais malfeitos no partido, porque ele tem que zelar, ele busca zelar por uma imagem de lutador contra a corrupção. E aí, se o PSL fica nas mídias, fica nas manchetes como um partido associado à corrupção, Bolsonaro tenta se afastar do PSL. Não sabemos se isso vai dar certo. Uma coisa sabemos,
que já está dando errado o conflito do partido político do presidente da República. Aliás, isso é algo inédito na política brasileira. E nós só chegamos nessa situação em função da grande quantidade de partidos políticos. E vale aqui um parênteses. A ciência política mundial calcula em todos os países do mundo um indicador chamado número efetivo de partidos. O número efetivo é sempre menor que a quantidade real de partidos. Por quê? O número efetivo é quando o partido tem algum poder de barganha. Partidos muito pequenos não entram nessa conta. O Brasil, em que pese ter 30 partidos lá com a representação nominalmente na Câmara dos Deputados, é considerado um país com 16 partidos efetivos. E depois, em segundo lugar, vem Indonésia e Holanda, com somente 9. Não existe nenhum país que tenha entre 9 e 16 partidos. Nós temos partidos demais. E essa crise no PSL tem a ver com isso. Se tivéssemos menos partidos e partidos com mais políticos de qualidade lá dentro, algum político assumiria a liderança dos partidos existentes e divisões como essas que estamos vendo no PSL não existiriam. Então fica aqui a mensagem mais importante. Essa briga tende a continuar, é uma hiena, sim, para cima de Bolsonaro, mas Bolsonaro criou essa hiena. Bolsonaro alimentou essa hiena.